Parece, de certa forma, que eles estão afrouxando as rédeas. A gente falou sobre essa questão do Witzel lá no Rio de Janeiro, o Dória aqui também dando essa carta branca para matar. E, além de tudo isso, tem esse debate sobre a aprovação da posse de armas, o relaxamento do porte de armas. Então, são todas medidas. O projeto anticrime do Moro, que também traz ali uma questão de, esqueci o nome, tem um nome específico, mas que facilita, de certa forma, matar pessoas, matar civis. Então, é tudo muito preocupante. E aí, as perspectivas são as piores? Como continuar resistindo? Olha, eu acredito que a principal forma de resistência é a gente fortalecer o discurso da cultura de paz, né? Sim. Porque a intenção é causar esse pânico na população. O próprio Estado coloca a população em estado de pânico e esse cidadão vai achar que ele precisa de uma arma ou que ele precisa responder a essa violência com mais violência, né? E sendo que a única resposta para isso são as políticas públicas, é o bem-estar, porque é tão racional e é tão lógico. Se você investe na prevenção da violência, você não precisa aumentar o policiamento ou a militarização. Isso. Sim. Mas aí a gente inverte essa ordem para a população acreditar que precisa sim de mais polícia, tá ruim com a polícia, mas precisa de mais polícia para evitar essa violência. Então a gente não pode abrir mão do discurso da cultura de paz, diálogo sempre, a paz sempre. Inclusive eu acredito muito nesse papel do nosso trabalho, né, que a gente está nas periferias, nos espaços culturais, fazendo uma outra possibilidade de comunicação de não violência com as pessoas. Sim. E essa né? sensibilização passa também pela corporação da Polícia Militar, porque a gente fala da Polícia Militar matando, mas muitas vezes são homens negros de periferia e que recebem muito mal, passam por situações de uma precariedade enorme. Então, passa pela conscientização também da corporação, das instituições. Eu acho que falta consciência de classe para essas pessoas que estão nesses lugares, né? Porque não é o fato de você estar vestindo uma farda que te coloca te dá um poder diferente. Então, você tem um poder de exercer a força em relação ao outro. Sim. Mas a gente está no mesmo barco. Você entendeu? Então, quem veste uma farda, quem está lá do outro lado levando pipoco, está no mesmo barco. Mas, assim, entendeu? Eu acho que há Só que há essa coisa de que não estamos. É como se não estivéssemos, entendeu? Mas estamos. Eu acho que há essa cultura do medo destrói a gente, e aí a gente tenta buscar, se a gente não consegue os nossos escudos concretos contra as armas, também é resistir emocionalmente, psicologicamente, porque quando não nos matam com uma bala perdida, onde sabemos que está muito bem achada, nos matam psicologicamente, emocionalmente. Então a gente tenta burlar tudo isso, mas sobretudo eu entendo que se as pessoas não negras estão querendo não ser racistas, entenda-se que não adianta não ser racista, mas ter práticas antirracistas, elas precisam entender e usar dos privilégios dela como combate também. Não dá pra gente achar e ter só pra gente que só as vidas negras importam para pessoas negras, quando as pessoas brancas ou de classe alta ou homens, assim, entenderem que essa luta e que importa para uma sociedade, porque são seres humanos que não precisam ser alvejados com 80 balas e que a gente precisa, de fato, o Brasil era para estar parado, e quando se naturaliza isso e a pessoa fala, mas isso aí é normal. E aí, ou então tem pessoas que dizem que é fato isolado, não são fatos isolados, porque a gente pode puxar Cláudia Arrastada, 111 tiros em 2015 com os moleques, agora 80, e vários outros que a gente mal fica sabendo de várias mortes. Então, usem de seus privilégios para serem antirracistas e estar em lugares e falar e combater em lugares que a gente nem tem acesso. Sim. Então, quando a gente entender que há uma outra estrutura também aí que a gente nem entra, para a gente não ficar lutando sozinho e de maneira subliminar, a gente consegue avançar um pouco, porque a gente está adoecido, a gente está morrendo ou a gente está se matando. Isso é terrível, porque a gente vê uma coisa dessa aqui passando e a gente fala assim, ficou com medo, e aí essa cultura do medo faz o quê? A gente negligenciar ajuda para o outro, a gente negligenciar um monte de coisa, às vezes sair de casa, às vezes nem na escola a gente está tendo como assegurar os nossos filhos, entende? Então, ela é muito bem organizada, essa cultura do medo. E a gente precisa achar estratégia entre nós, negros ou movimentos negros, de como a gente sobreviver nisso. E aí a gente abre para os brancos. Então, se vocês querem ir na luta
também com a gente, que tenham praticantes racistas em lugares onde a gente nem tem acesso. Sim. Eu acho que tem algumas questões colocadas nesse momento. As frentes de intervenção devem ser muitas, devem ser todas. Sim. Então, eu acho que a gente trabalha pelo discurso da cultura de paz, mas a gente vai para a rua para o enfrentamento com o institucional, contra a retirada de direitos. A gente usa, na verdade, a cultura hoje eu acho que o veículo mais potente para sensibilização, na verdade, para descaracterizar um discurso que foi implementado para que este grupo chegasse ao poder. Então, por exemplo, se a gente pensar no carnaval já de 2018, 2019, o que as escolas de samba fizeram de quebra de paradigma em relação à cultura negra, em relação à vida negra, em relação à importância a Mangueira ter ganhado, né? Não só a Mangueira, mas a Tuiuti, a Salgueiro, que vem com um discurso em cima da religiosidade africana, do respeito. Então, tudo isso, eu acho que a gente tem que fazer intervenções em diversas áreas. Eu disse no começo que a gente não está dando conta da demanda, porque é fato, os ataques são tão grandes em tantas frentes para nós negros. Por exemplo, se você falar da Previdência hoje, você fala assim, mas a Previdência não tem nada a ver. Tem tudo a ver com a população negra. Porque se a gente vê a expectativa de vida, por exemplo, num território negro, ela é muito menor do que num território branco. Sim. Então, quem não se aposentará, com certeza, quem não tem dinheiro para fazer a poupança privada, são os negros. Então, tem tudo a ver. Então, as demandas, os ataques são tão grandes, que a gente tem que agir em todas as frentes possíveis. E todos os aliados são bem-vindos nesse momento. Acho que a Jo fala isso do autocuidado, porque é difícil resistir, ainda mais num momento como esse. E você falou da questão da polícia, e eu acho que tem duas coisas acontecendo. Uma bastante interessante, que é o surgimento dos policiais antifascistas pelo Brasil. Sim. Grupos de policiais antifascistas. E uma outra coisa que aí é muito triste é o aumento do número de suicídio entre os policiais. Então, assim, a Débora falou de que nós estamos no mesmo barco, mas a corporação, o racismo institucional é tão forte e o número de policiais negros que estão se suicidando é muito maior que o de policiais brancos. Então, são coisas que a gente tem que se ater e prestar atenção, porque aí o pessoal fala, mas vocês são dos direitos humanos, vocês defendem direitos de bandidos. E quando você dialoga que direito humano é desde o direito à moradia, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, e também o direito à vida, né, o maior dos direitos humanos, que está sendo negado à população negra, entendeu? Está sendo negado à população negra. Isso, nós estamos vendo crianças de 11 anos, de 13, sendo assassinados nas comunidades, sendo assassinados pelo aparelho do Estado. Então, a ação tem que ser... demanda tanta coisa que às vezes eu falo assim, eu vou enlouquecer, mas eu não vou porque a luta me movimenta. E são mulheres à frente de muitos desses movimentos. Né? Aqui estamos com 3 mulheres negras que resistem, que fazem parte dessa perspectiva de transformação, mas estão aí. Qual o papel das mulheres nesse momento? Nossa, fundamental. Ai, gente, a gente é tão máximo, incrível, e ainda estamos belas, entende? Sim. Há uma luta, há uma resistência tão grande que a gente tenta buscar forças e eu acho que a mulher, ela tem um papel fundamental em todas as lutas, sim, em todas as frentes, porque eu acho que é um lugar que foi negado tanto, esse lugar de protagonismo foi negado tanto, e a gente sempre teve capacidade, na real, e foi negado, e que agora quando a gente mete essa cara a tapa mesmo, eu acho que sensibiliza outras pessoas a fazer parte desses movimentos. Eu acho que tem 2 fenômenos bastante importantes também aí.
Uma coisa é que a mulher sempre esteve à frente das lutas. Por exemplo, período pós-escravização, dinheiro no meio negro era conseguido só com as lavadeiras, com as mulheres de ganho, as cozinheiras. Muitas mulheres alforrearam, conseguiram a alforria dos homens. Né? E vem nesse crescendo o tempo todo. Então, se a gente vê hoje, o número de mulheres negras na universidade é maior do que o número de homens. Mestrado, doutorado, o número de mulheres negras é maior. Então, e hoje tem um fenômeno que são as mães que resistem às vítimas do Estado pelo Brasil inteiro. Sim. E não é só no Brasil, viu? Nós temos mães que resistem às vítimas do Estado na Colômbia, na Argentina. Então, o papel das mulheres negras no Brasil hoje é de fundamental importância, porque nós movimentamos a resistência. Nós movimentamos a resistência. Então, parafraseando a Angela Davis, quando a mulher negra se movimenta, ela movimenta o mundo. É bem isso. No Brasil, se você visse ontem a manifestação contra o episódio dos 80 tiros, contra o fuzilamento, o número de mulheres era imenso. Era imenso. Então, você olha as fotos, as imagens, era um número muito grande. Por quê? Porque nós estamos, na verdade, não é que hoje é mais visível, mas como nós sempre estivemos. Sim. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.